Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana. Vamos gravar aqui mais um MD Ensino Cast e hoje a gente vai falar um assunto que eu gosto bastante, tá? Que é crise convulsiva e status de mal. E a gente convidou o Rodrigo Braga. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo é médico pela UFES, é neurologista pelo Santa Marcelina, lá em São Paulo, né? Pau quebra lá no Santa Marcelina. Sim. É neurologista, atua hoje como neurologista geral, Hospital Santa Rita, Hospital Cias, faz ambulatório, faz a UTI, enfermaria, tudo, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ju, muito obrigado. E a gente vai falar de status de mal. Logo antes de começar esse podcast, a gente estava comentando sobre a minha passagem lá em Bruxelas, né, e a presença do EEG contínuo. A gente vai falar aqui sobre o EEG, sim, mas que é uma realidade lá e todos os pacientes estavam com EEG contínuo. Acho que nem tem indicação para todos os pacientes ficarem em EEG contínuo, assim, mesmo sem crise, paciente sem crise em EEG, enfim. A ideia acho que é tentar desmame de sedação, mas e que não é uma realidade tão presente no Brasil, né? Aqui eu nem sei se existe algum hospital. Tem sim. Tem. Aonde tem? Einstein, Sírio. Aí você falando de São Paulo, né? Vitória, Espírito Santo, não. Espírito Santo não temos. Não, só São Paulo mesmo. Só São Paulo. Legal. Então vamos lá falar de crise convulsiva. Bom, começar do começo. Paciente em crise na minha frente, o que eu faço de primeira? Tá. Então vamos lá. A crise, primeiro eu tenho que... A primeira coisa quando eu tô olhando, é saber se realmente é uma crise. Uhum. Né? Às vezes é difícil quando o paciente chega no primeiro momento e você, na verdade, já passou a crise. Então o paciente chega, às vezes, num pós-ictal, né? Sonolento, rebaixado, e aquilo ali já passou. Agora, se o paciente chega em crise, a crise geralmente é estereotipada, né? Ela tem uns padrões. Então, geralmente, o mais comum, né, é a crise motora, né? Em que o paciente ele faz uma postura tônica, né? Então ele fica todo rígido e seguido de clonia, né? Geralmente o olhar, né? Os olhos ficam abertos, você tem um desvio do olhar, pode ser para um lado, para o outro, e pode perder, né? Esfíncter ou não, tá? Não é uma coisa obrigatória. Inclusive, por exemplo, síncope também pode ter liberação esficteriana, então a liberação esficteriana não é um critério de crise, tá? É sim essa semiologia, tá? Que é muito característica. Agora, quando o paciente chega no pós-ictal, a gente tem algumas coisas que às vezes a gente pergunta para a família, que às vezes a gente levanta a hipótese ou não, né, de crise. Então, essa semiologia, né, desses movimentos, os olhos é uma coisa muito importante, porque olho fechado geralmente não é crise. Interessante, hein, para pensar em crise funcional, que é bastante presente. Exatamente. Teve um paciente, você lembra, que ficou lá na UTI 3, que ela mimetizava? Exatamente. Então, assim, piscamento ocular, olhos fechados, né? Mão em garra, né? Então, são algumas semiologias que não condiz com crise convulsiva, né? Você pode também ter só uma crise focal, mas geralmente a crise focal tem essas mesmas semiologias, ou faz uma postura tônica, ou geralmente é mais clonia. Às vezes é uma coisa mais ritmada, não é uma coisa tão irregular. Então são algumas coisas que a gente olhando, a gente leva a pensar, e também às vezes a gente perguntando ao próprio familiar sobre aquele fenômeno. E aí a gente pensa, não, olha, tá, eu estou diante, então olhei, é uma crise. Se o paciente está convulsionando naquele momento, eu tenho que fazer medicação, né? Agora, o paciente chegou em pós-ictal, aí eu já tenho que tomar outras precauções. Tá, então em crise, tá vendo ali acontecendo qual medicação que é? A gente vai fazer benzodiazepínico. Então, a primeira linha de tratamento de crise convulsiva é benzodiazepínico. Aí a pergunta é, tem acesso ou não? Tendo acesso, eu vou fazer o diazepam, tá? Aí a dose é 0,2 mg por quilo ou 10 mg adulto, 10 mg a ampola toda, puro, né, EV. Agora, não for, a gente faz o midazolam, que a gente faz em M, tá?
Fora, aqui no Brasil não tem lorazepam, mas aqui é o Mida e o diazepam mesmo. Agora, o paciente está em pós-ictal, aí eu tenho que avaliar como que está o meu paciente, via aérea, né? Se ele está protegendo via aérea, ABCDE, exatamente, né? Da crise também, né? Mas além disso, você também tem que fazer medicação. Quanto tempo dura o pós-ictal, assim? Até pra eu pensar, assim, às vezes a via aérea ele não tá protegendo muito bem, mas eu acho que ele vai melhorar desse pós-ictal, eu dou um entubo, assim, logo de cara. Geralmente 10 a 20 minutos, tá? Então a gente sabe, até mesmo diazepam, a medicação, geralmente ela tem uma meia-vida curta, geralmente esse período, de 10 a 20 minutos que a gente espera. O que a gente recomenda? Colocar a cabeceira elevada, e ver como que se o paciente está confortável, se está estável do ponto de vista respiratório. A gente é um pouco conservador em relação à intubação de paciente pós-ictal. Porque às vezes, passa o pós-ictal, o paciente volta à linha de base, né? E às vezes você fez uma iatrogenia, você colocou um tubo e depois, daqui a pouco tempo, você vai ter que tirar. Então, assim, às vezes você esperar, se o paciente está estável e você tem o controle ali, você está monitorizando, você está ali perto, que nesse momento você tem que estar perto, eu acho que não tem por que você se afobar. Agora, o paciente está com desconforto respiratório, você vê que não tem proteção de via aérea, está broncoaspirando, aí não tem, é melhor. Aí a gente tem que pensar o seguinte... se eu esperar ele fazer uma broncoaspiração maior, eu posso entubar ele num contexto muito pior. Sim. Então, assim, a gente tem que também, não é assim, eu vou por isso cada caso é um caso. Não é esperar demais. Não tem uma receita de bolo. Não é esperar demais, nem esperar de menos. É ir conforme o paciente tá e você tomar a melhor decisão, tá? O diazepam, a gente que é a primeira linha, a gente pode repetir, tá? Então, quando que eu vou repetir? Quando o paciente não cessou crise clínica. Então, fiz a primeira dose, esperei esse tempo aí de 10 minutos mais ou menos, não passou, eu posso repetir a mesma dose. Pra ir pra uma crise tônico-clônica que você tá vendo, não um estado de mal que a gente, né, não tá vendo. Mas e aí, eu peço exame, eu faço anticonvulsivo, pensando agora em pós-ictal. Tá. Eu peço exame, eu peço eletroencefalo, o que eu faço aí? O paciente chegou, então, em pós-ictal, família contou exatamente, não é funcional. O que eu faço? Então, assim, a crise, a gente pode ter 2 grandes contextos. A gente pode ter uma crise sintomática aguda, que é o que a gente chama. O que é uma crise sintomática aguda? Ela é uma crise provocada. Existe alguma condição clínica que está levando à crise convulsiva. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou é uma crise, por exemplo, é uma primeira crise e o paciente não tem nada. O paciente estava ótimo, não tem história de infecção, eu fiz os exames que a gente vai listar. Tá tudo normal, ou seja, é uma primeira crise convulsiva. Ele pode estar começando uma epilepsia, aí a gente vai falar também mais sobre isso. Mas assim, a primeira coisa, o paciente está em pós-ictal, tá tudo estável, tá bem, o que eu vou fazer? Vou pedir exames. Quais exames? A gente precisa fazer um destro, então assim, paciente ainda na emergência, eu já faço destro, porque eu posso, tanto a hipo quanto a hiperglicemia, elas podem dar crise. Lembrando também que, às vezes, você corrigindo, isso é importante, porque eu preciso corrigir para não manter crise. Então, preciso tirar o fator precipitante. Então, sódio, magnésio e cálcio, tá? Então, são os 3 íons aí. Potássio não dá alteração de crise, tá? É mais cardíaco do que neuronal. E hemograma, ureia, creatinina, lembrando que uremia também é uma causa, e função hepática, tá? Então são esses exames e uma tomo, porque pode ser, a gente está diante de um contexto de AVC. Lembrando que crise e AVC, a crise ela pode ser um sintoma de AVC, mas geralmente a gente tem crise mais alguma coisa. Então não é uma crise única. A gente tem uma crise e um paciente que tem um déficit. A gente tem uma crise e o paciente tem uma dor de cabeça pensando em hemorragia.
é uma crise e o paciente tinha febre, pensando em meningite. Então, para eu pensar nessas outras causas, geralmente a gente tem uma crise e mais alguma coisa. Agora, a crise única e exclusivamente isolada, e o paciente, por exemplo, estava bem, a família fala estava bem até ontem, não tinha nada, sem nenhum sintoma infeccioso, nada. A primeira coisa que você tem que pensar é uma crise não provocada, né? E aí a gente tem que também investigar isso aí. Mas a tomografia de crânio, ela é mandatória nesses casos. Ela é mandatória. Você sempre faz. No contexto de crise, o melhor exame é ressonância, tá? Mas ela não muda o desfecho na emergência. Então, o que muda o desfecho na emergência é a tomografia. Então, o que eu preciso saber? Existe uma condição neurológica aguda que está levando aquilo ali? Então, a tomo vai dizer isso. Tem um AVC? Porque, por exemplo, AVC para manifestar com crise, geralmente são AVCs grandes. Tá? Então, assim, é muito raro, a menos que seja um AVC muito cortical, aí a gente está falando da exceção da exceção. Mas, via de regra, para um AVC se manifestar com crise junto, geralmente o AVC grande. Tomo, né? Ela vai mostrar isso. Sangramentos, a tomo também vai mostrar isso. Então, de uma forma geral, o que eu quero com a tomo é saber, existe uma condição neurológica aguda grave que está causando aquilo ali, a tomo já é o suficiente. A ressonância é mais para um segundo momento, para eu descartar se não tem alguma malformação cortical, se não tem mais algum tumor, se não tem mais alguma coisa que justifique aquela crise. Mas tumor isso não também... é... Tumor também é causa, né? Tumor também é causa, né? A tomo, se for um tumor grande, geralmente dá pra gente ver pelo edema. Então dá pra também, pela tomo, a gente já ter uma linha geral. Mas a ressonância, ela entra no segundo momento, um momento mais de investigação. Nesse primeiro momento, por ser mais rápida, né, a tomografia, mais fácil, mais disponível nos serviços, então a tomografia acaba sendo o exame de neuroimagem preferido. Tá. Né? E quais são as principais causas aí que você poderia listar para? Então, assim, vamos botar condição clínica. Então, a primeira coisa que a gente precisa descartar, então, infecção é a primeira. Idosinho, né? Principalmente idoso. Então, até que prove ao contrário, o paciente idoso com crise, eu tenho que descartar, e infecção urinária é mandatória, porque idoso, a parte infecciosa, às vezes, ela é muito pobre, às vezes se manifesta com quadro neurológico e não é neurológico primariamente. Então, primeira coisa é infecção e essas coisas, AVC, sangramento, né? Então, a gente descartar essa outra parte, que é a principal, ou pode ser o início de uma epilepsia. Então, geralmente são essas as causas mesmo de crise. E quando que eu entro com anticonvulsivante? Então, vamos lá. Então, eu cheguei o paciente está em crise. Eu fiz o benzodiazepínico. Paciente 10 minutos, mantém crise clínica. Aí eu posso repetir o benzo. Nesse momento eu já entro com um anticonvulsivante. O anticonvulsivante, a gente tem 3 medicações endovenosas que dá pra gente fazer. Fenitoína, fenobarbital e o levetiracetam. Tem 4, lacosamida. Mas a lacosamida a gente vai deixar para um segundo momento. A fenitoína é a mais disponível, é a mais antiga, ela não dá alteração do nível de consciência, diferente do fenobarbital. Então a gente acaba preferindo a fenitoína ou o levetiracetam. Só que o levetiracetam no Brasil surgiu esse ano, né? Então é uma medicação que nem todo serviço tem, é endovenosa, então isso acaba dificultando. Mas a fenitoína, 15 a 20 miligramas por quilo, é o que realmente a gente faz aí nesse contexto. O fenobarbital, por conta da depressão do sistema nervoso central, a gente acaba reservando para o paciente que eu vou já entrar com sedação. Porque aí eu vou ter que entubar, porque a chance de você gadernalizar o paciente e você ter um rebaixamento do nível de consciência é muito grande. Então é melhor você entubar e fazer o fenobarbital. E paciente, você falou aí, se ele faz nova crise, aí você já entra com anticonvulsivante. Mas pensando em pacientes, por exemplo, clínicos, que você
você pegou em pós-ictal, Tá. nesse momento tem indicação de Não, fazer anticonvulsivante? primeira coisa, se o paciente está em pós-ictal e ele, vamos botar, tá? Chegou em pós-ictal, eu esperei, ele voltou ao basal. Família falou que voltou ao basal, tá conversando. Eu não preciso fazer nada de medicação nesse momento. O que eu vou fazer é investigar. Eu identifiquei, é uma crise sintomática aguda. Não preciso fazer medicação. Exceto se eu tô, por exemplo, paciente tem uma infecção, tem uma sepse, ou tem uma urgência dialítica, e essa condição clínica vai permanecer por mais tempo, e eu tô julgando que o risco de dele convulsionar de novo é grande, eu posso entrar com medicação. Mas geralmente é medicação por curto tempo, geralmente 30, 60 dias. Então, a crise sintomática aguda não tem necessidade de eu manter como medicação de uso contínuo, por exemplo, tá? A gente às vezes faz por um curto tempo, saindo a condição que levou aquele paciente à crise, eu posso voltar. Agora, existe aquele paciente que é a crise não provocada, que é a primeira crise da vida dele e que o paciente não tem nenhuma outra condição. Nesses casos, a gente precisa definir o seguinte: existe duas condições. Quando o paciente tem uma crise, ele tem um risco de, em 10 anos, de ter recorrência de crise. Tem dois fatores que aumentam esse risco de 60%. Quais são eles? Alteração no eletroencefalograma e alteração na ressonância. Alteração no eletroencefalograma, por exemplo, você tem lá paroxismo epileptiforme. Isso realmente pode aumentar a chance, aumenta a chance de 60% dele ter recorrência de um evento em 10 anos. Isso já define epilepsia. Então, hoje, qual a nossa definição de epilepsia? Quando a gente tem mais de uma crise, tá? A gente tem 2 ou mais crises, com intervalo de 24 horas, e que não é provocada. Então, eu preciso excluir essas condições clínicas e eu tenho que ter 2 eventos. Ou, se eu tenho essa condição que eu falei, eu tive uma crise, mas eu tenho condições que aumentam em 60% o risco em 10 anos, lembrando que é em 10 anos, dele ter um outro evento, que é a alteração na ressonância. Por exemplo, um paciente que teve um AVC prévio, tem uma área de gliose, e essa área de gliose, ela predispõe a dar crise, né? Então, alteração da neuroimagem e alteração do eletroencefalograma. Por isso que esses exames, por isso que eu falei que a ressonância é importante. Ela é importante nesse momento. Ou seja, no segundo momento, no momento investigativo. Tanto é que, assim, o paciente o paciente teve a primeira crise, tá bem? Eu não tenho obrigatoriedade de internação. Eu preciso investigá-lo. Se eu tenho como garantir uma investigação ambulatorial, Brasil é complicado, ambulatorial precoce, eu até posso dar alta, ele fazer esses exames ambulatorialmente, ele tem avaliação do neurologia. Só que no Brasil não é o que acaba internando para fazer essa investigação com ressonância e eletroencefalo. Mas entende que o objetivo desses exames é mais para definir se a gente vai deixar com medicação ou sem medicação. Falando então do eletroencefalo, em que momento ele é mais importante? Em que momento eu peço? Em momento de urgência, emergência, faz algum sentido? Faz, não aqui no Brasil. Então, vamos lá. Por exemplo, vou dar a seguinte situação hipotética. Eu teve um paciente que teve uma crise, por exemplo, já chegou no pós-ictal. Só que ele está em pós-ictal há mais de 30 minutos. Está rebaixado. Não voltou ao basal. Isso é um pós-ictal prolongado ou o paciente cessou a crise clínica e está tendo crise eletrográfica. Ou seja, aí a gente define o estado de mal não convulsivo, né? Em que eu não tenho nenhuma manifestação ou manifestações pobres, a gente pode falar sobre isso, mas eu tenho alterações no eletroencefalograma típicos. Então, essa condição é importante o eletroencefalo. Tanto é que
ou como a gente não tem o eletroencefalo na emergência, a gente trata como, né? Então vamos botar, é um paciente que foi, já chegou em pós-ictal, você não fez medicação porque está em pós-ictal, já acabou a crise. 30 minutos, o paciente não melhorou, opa, será que ele ainda está tendo crise, ele está em estado de mal não convulsivo? Aí vale a pena ou você fazer, né, você pode fazer benzodiazepínico e entrar com uma droga antiepilética também junto. Então, nessa situação, eu acho que o eletroencefalograma tem importância na emergência nesse contexto, em que eu tenho um paciente com pós-ictal prolongado e eu não sei o que está acontecendo. Porque se o paciente tiver crise clínica, eu não preciso do eletro para saber que eu tenho que tratar, né? Agora, se o paciente não tem crise clínica, eu vou saber como. Eu preciso do EEG para me guiar. E na ausência, então, do EEG... É melhor tratar como? Né? Porque senão ele tá perdendo... Né? Ele tá perdendo ali neurônio, né? E, enfim, a gente não tem como diagnosticar. Aumenta a morbimortalidade. Beleza, e aí a gente entraria num estado de mal refratário e super refratário. Quais as diferenças de cada um? Sim. Então, assim, a gente tem esse fluxograma que eu venho desenhando de linha de tratamento. Então, primeiro, benzodiazepínico, não resolveu, benzodiazepínico e droga antiepilética. Não resolveu, eu vou entrar agora com medicação anestésica, tá? Nesse momento eu já tenho refratário. Super refratário, eu tô com medicação anestésica e mesmo assim eu não consigo controle. Lembrando que esse controle agora pode ser só por eletroencefalograma, tá? Então, por exemplo, paciente ainda mantém crise, você intubou, iniciou medicação anestésica, né? Midazolam, Propofol. E aí você tem que manter por 24, 48 horas, tá? Então, qual o objetivo da medicação anestésica? É cessar, diminuir a atividade cerebral, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que tratar com medicação antiepilética. Então, não adianta só eu botar o mida e não fazer medicação. Então, eu também tenho que ajustar essa outra parte. Vamos botar que tudo está otimizado. Dose de medicação otimizada, anestésico otimizado e o paciente ainda mantém crise. Eletrográfica. Tem diferença entre midazolam e propofol? Não, os dois têm qualquer um dos dois. Habitualmente, mais agora por questão prática, a gente acaba usando o midazolam. Mas tanto faz, tanto fez. A gente pode até pesar, dependendo das condições clínicas do paciente, qual que é melhor. O propofol você tem um despertar mais rápido, né? Mas tanto faz. Tá? Às vezes é questão de experiência, do serviço e tal, que acaba preferindo uma medicação e outra. E aí ele mantém crise. Se ele mantém crise mesmo com propofol, midazolam, a gente tem um super refratário. E o que a gente tem para fazer no super refratário? Aí a gente pode associar a medicação anestésica, por exemplo, tiopental, e associar, por exemplo, tá com mida, eu associo mida e propofol, mida, propofol, tiopental. Aí a gente tem dieta cetogênica. Então, assim, lembra que eles estavam fazendo dieta cetogênica. Então, assim, no estado de mal super refratário é muito difícil, porque a gente tem que usar medicações, lembrando que são medicações que só vão acrescentar cada vez mais efeitos. Então, tiopental tem muito efeito colateral, e a gente já tá com mais de um anestésico, e aí a gente ainda tem as medicações antiepiléticas que já devem estar em dose bem alta. Então, a gente está falando de realmente um quadro clínico muito grave, né? A gente vê muito isso e, às vezes, encefalite autoimune, tá? É comum e é comum em crianças, às vezes, também, tá? E aí, realmente, aí entra a dieta cetogênica, também ajuda, né? E aí, o contexto do eletroencefalo, né? A gente estava discutindo lá em Bruxelas, eles têm à disposição o eletroencefalo contínuo. E a ideia, acho que é reduzir sedação o mais rápido possível, né? Porque se a gente sabe que o paciente não está fazendo crise mais, a gente consegue ir reduzindo, né? Sim, vamos botar. O eletroencefalo, então a gente falou do eletroencefalo no contexto da emergência, né? A importância dele naquela situação, então é uma situação específica, né? Que é quando o paciente está com pós-ictal prolongado.
E agora vamos botar na UTI, né? Qual a importância do eletroencefalograma? A gente tem 2 cenários. O paciente que convulsiona e o paciente que tem uma alteração neurológica e eu não sei a causa. Então, vamos dar seguinte cenário clínico. Um idoso que está sonolento. Ele está sonolento pela infecção, ele está sonolento pelo distúrbio do sódio, ele está sonolento pelo contexto da UTI, ele está sonolento porque ele está em estado de mal não convulsivo. Então, o estado de mal não convulsivo é um tema complexo porque ele é subdiagnosticado. Principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem. Porque o diagnóstico do estado de mal não convulsivo, ele é eletroencefalográfico. Não existe, assim, clinicamente, tem algumas coisas que a gente pode levantar a suspeita. Às vezes você tem movimentos sutis, né? Algumas clonias no rosto, às vezes mordedura, alguns desvios oculares, mas não pensa que vai ser igual a uma crise, não vai ser. Às vezes são coisas muito sutis, aí você fala, pô, foi só um espasmo? Foi só uma contração muscular involuntária? Às vezes você não sabe o porquê que aconteceu. E aí entra o EEG. Eu não sei o que está acontecendo. Assim como às vezes você não coloca o monitor cardíaco, porque às vezes você quer realmente avaliar como que está a circulação do paciente, aí entra o EEG. Então vamos botar no cenário mundo ideal. Realmente seria no ambiente de UTI, o ideal você ter monitorização de EEG contínuo. Por quê? O estado de mal é muito prevalente, é muito comum, principalmente, o que leva a estado de mal? Qualquer infecção pode levar a estado de mal. Então, infecção, ou a prevalência de infecção no ambiente de UTI, né? Então, distúrbios de hidroeletrolítico são muito comuns em contexto de UTI. Então, a gente está falando de condições muito comuns e que a gente, às vezes, fica sem diagnóstico. Por isso, quando pedem meu parecer, eu peço eletro, porque não tem como... Sim. O idoso está rebaixado, eu não sei o que é. Para mim, pode ser um delírio. Mas entre eu achar e ser... Tem um eletroencefalo ali no meio. Entendeu? E às vezes, lembrando que também o eletroencefalo é uma foto. Sim. Né? Sim, o intermitente, né? O eletroencefalograma que a gente tem disponível no Brasil, que às vezes quando a gente consegue fazer uma amostra maior de 1 hora, é uma foto. De 24 horas a gente tá vendo uma foto. E aí a gente tem que saber interpretar aquela foto. Por quê? Veio um eletro completamente normal. Se veio completamente normal, é pouco provável que seja estado de mal. Por quê? Para o paciente estar naquela clínica e o eletro completamente normal, né, é menos provável. Agora, eu tenho, por exemplo, não fechou critério para estado de mal no eletro, mas eu tenho crises. Mais de uma crise. Opa, será que nesse momento ele não está em estado de mal? Mas será que nessas 24 horas em algum momento ele não entra? Então, a gente tem que ponderar. Só que quando eu tenho EEG contínuo, eu não preciso fazer essas ponderações. Sim. Ele te dá, né? Eu já tenho a resposta. Né? E vai ter uma outra dificuldade, né? Porque vai ter que saber ver o EEG, né? É verdade. Não adianta você ter só um monitor. É verdade. Você tem que saber ver eu sei que quando tá as listrinhas lá, mas... É difícil, porque é uma sub dentro da neuro. Entendeu? E para paciente que está em estado de mal refratário, super refratário, qual a importância do EEG nesse contexto? Então, ele é importante porque é ele que vai ditar como que tá. Porque, vamos botar, esse paciente, ele vai estar apagadão, ele vai estar rebaixado, você não vai ter nada de exame neurológico que vai te ajudar. Então, a única guia é o EEG. Então, guiar estados de mal, qualquer estado de mal, tá? Sem eletro, você num quarto escuro. Você não sabe o que fazer. Você às vezes a gente faz, né? Faz. Não, eu acho importante assim, se você suspeitou,
Você vai tratar como, mas você Sim. tem que saber até onde Sim. vai. Então, talvez você não vai ter eletro naquele momento, mas em algum momento. Agora, em momento nenhum, é muito difícil. É difícil, né? E o que você falaria, por exemplo, pra gente que não tem eletro? Por exemplo, esse paciente que tá aí sonolento, não sei se não sei se não é, você acha que vale entrar com anticonvulsivante e ver, Olha, fazer um benzodiazepínico ali e olhar? Então, nesses casos, eu não faria benzo porque pode ainda deprimir ainda mais o sistema nervoso. O que geralmente eu faria? Se, por exemplo, a condição clínica tá indo bem e o paciente mantém uma clínica, que também pode acontecer, principalmente no voo, né? Demora a processar tudo. Mas eu faria um teste terapêutico. Na dúvida, se eu não tenho como dar o diagnóstico, faz o teste terapêutico. E aí eu faria medicação que não deprime o sistema nervoso. Fenitoína, por exemplo. Sim, e é disponível, né? E é disponível. E nos pacientes com estado super refratário e refratário, de quanto em quanto tempo a gente pode repetir esse Geralmente eletro? 24, 48 horas. Porque, veja, saiu o eletro agora, eu vou ter que fazer a alteração. Muito provavelmente deve fazer algum ajuste de dose, tanto de anestésico quanto de medicação anticonvulsivante. Então, vai ter que ter um tempo para aquilo ali, né, atingir nível sérico e tal. Então, geralmente, a gente usa 24, 48 horas nesse contexto que eu não tenho EG contínuo. Sim. E você já começa a tirar a sedação em que momento? Então, vamos botar aquele paciente que chegou agora, que está entubado e começou agora. 24, 48 horas. 24 no mínimo. Não adianta, se eu tenho o diagnóstico de estado de mal ou convulsivo ou não convulsivo, não adianta eu tirar precoce. Eu preciso dar como se fosse um descanso cerebral. Então, esse período de 24 horas mínimo, ele é necessário. Tá? E não vai, assim, piorar a condição. Não adianta, tipo assim, uma vez... Por isso eu tô falando, você, ao mesmo tempo, você tem que saber o que você tá fazendo e ser prudente. Você não vai também... paciente... Por isso que, assim, não adianta eu precocemente eu entubar, por exemplo, Sim. e fazer anestésico. Eu já começar, em vez de fazer fenito, eu vou fazer mido. Pera. Você tá queimando etapa. E aí, se você começou anestésico... Então, quer dizer que o paciente, você está suspeitando de estado de mal. Sim. Se você chegou nessa fase, o paciente não tem mais o diagnóstico de crise. O paciente tem o diagnóstico de estado de mal. Ou convulsivo, ou você está suspeitando do não convulsivo. Entendeu? Então, se é assim, você tem que tratar como? Beleza. Então, chegou a ceder e ficou 24 horas sedado, eletroencefalo. Isso. Eletroencefalo, talvez... Que vai guiar. Se ele vier sem nada... Eu já começo a pensar em tirar? Isso, exatamente. Vamos botar que o eletro veio suprimido ou sem paroxismos. Eu vou reduzo... tava 0,1 midazolam, por exemplo, 0,1 miligrama quilo hora, reduzo. Geralmente é 0,2, a gente reduz para 0,1. Se tá 0,1, às vezes a gente desliga e a gente vai vendo. Não tenho EEG. O que eu faço? Deixa pelo menos 24 horas. E aí você faz a mesma coisa. Reduz e olha, né? E olha. Aí você vai ter que... Se guiar pela sua... Guiar pelo feeling. Pelo feeling, exatamente. Pelo feeling. E aí, se ele continua, de que tipo de droga de anticonvulsivante que a gente pode utilizar nessa situação? A gente vai adicionando, ou quais que são as melhores, o que que acontece? A gente, hoje, não é só eu que gosto, os estudos também, né? O levetiracetam é uma medicação muito boa. Pelo seguinte, pouca interação medicamentosa, o único problema é que ela tem metabolização renal. Então, assim, paciente dialítico não é uma boa, tá? Porque tem depuração renal, então isso é ruim. Mas, por exemplo, hepatopata é bom, paciente que está usando múltiplas drogas é bom, entendeu? Ele não deprime o sistema nervoso central, então acaba que o levetiracetam é uma medicação coringa. Na dúvida, pensa nele. Fenitoína, cuidado com os cardiopatas, porque faz a alteração de QT. Então, aumenta muito o risco de, até já vi, inclusive, lá no Santa Marcelina, parada por fenitoína. Isso não é porque tá com dose demais, a dose realmente correta. Então, fenitoína é fazer monitorizado, do lado, porque pode dar ruim. Então, só cuidado. A fenitoína é a medicação que
mais difundida, tem quase em todos os serviços. Então, assim, só cuidado, atentar para essa questão da cardiopatia. Fenobarbital, a gente tá falando tudo de medicação EV, né? Fenobarbital, só atentar para paciente para o rebaixamento do nível de consciência, só fazer com paciente entubado. Eu não faço fenobarbital em paciente acordado, principalmente na dose que é a dose de 15 e 20 miligramas, é a mesma da fenitoína. Então, assim, não dá. Você pode, aí vem aquela, vou fazer metade da dose. Aí a gente tá falando coisas de fora de protocolo e mesmo assim é uma dose alta. Se for num paciente mais idoso, vai deprimir. Então, aí ele deprime, broncoaspira e você vai ter que entubar paciente broncoaspirando. Aí a gente tá num contexto muito ruim. Então, se você quer fazer, por exemplo, só tem o feno, então você já entuba. É melhor. E eu acredito que tem esses lugares aí pelo Brasil. Vai que faltou fenitoína, entendeu? Vai que aí, se é o que tem, você tem que tratar. Então, aí a questão assim, é pesar risco-benefício, não tem jeito. Ketamina tem algum efeito? Dá pra associar também? A gente entra a ketamina principalmente no estado de mal superrefratário. Junto ali já tá com propofol, midazolam. A gente entra mais nesse contexto. A gente não entra nem com a ketamina na primeira írico refratário. É mais pro superrefratário. Esses superrefratários, quais as principais causas do superrefratário? Olha, a gente vê muito em condição de cefalite autoimune. É muito comum. Ou nos pacientes que têm síndrome epilética. Então, por exemplo, lá as síndromes epiléticas da infância, por exemplo, Lennox e tal, pode dar. Mas não é muito comum, tá? Não é muito comum. É mais raro. Normalmente os superrefratários são essas autoimunes, né? A herpética dá muito? Pode dar. Meningite herpética pode dar. Eu sei que meningite herpética é muito ruim, né? Acho que porque que acontece? Pega muito o lobo temporal e o sistema límbico. Então, é uma região já mais propensa para dar crise. Então, assim, o paciente, ele realmente pode dar. Eu nunca peguei um superrefratário por meningite herpética. Mas pode ser. Meningite é uma condição que pode mesmo. E em que momento, assim, você começa a conversar com a família acerca de refratariedade, até pensando que momento já você começa a falar sobre cuidados paliativos? No super. No super. Porque no refratário é quando você já vai usar a amida. É muito comum, né? E não quer dizer que o paciente vai ter um desfecho ruim. Se você tratar precoce, fizer tudo certo, a grande chance é de o paciente sair. A menos que a gente está falando de... Aí a gente não pode isolar o cérebro, né? Aquele cérebro tem que estar em alguém. Então, se for um paciente que tem múltiplas comorbidades, por exemplo, um paciente pneumopata, já com pulmão muito... Você vai ter que entubar. A gente tá num refratário, você vai ter que entubar para fazer mida. Então, ali talvez, mas aí você tem uma outra condição clínica que agravou a condição neurológica. Mas se eu pensar exclusivamente neurológico, seria mais o superrefratário. Inclusive essas medidas que a gente tem de dieta cetogênica e tudo isso aí são... É tudo pro super. E tem alguma efetividade? Tem? Dieta cetogênica tem. Legal, hein? Legal. Tem, mas assim, é tão raro da gente ver, eu vi na época da residência. Então, assim, é bem raro da gente chegar nesse contexto, tá? É bem raro. Rodrigo, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Ficou mais solto depois, né? Ele tava todo nervoso no início, depois... Ficou muito bom. Todo mundo aqui chega nervoso no início, depois... Desembola. Rodrigo, muito obrigada. Nada. Foi muito legal, espero contar com vocês aí. O Rodrigo que é da equipe do Dr. Guilherme também. O Guilherme já veio aqui também. Somos parceiros de residência, fizemos juntos. Vocês são R igual? R sabia, não. Somos eu sabia R que Guilherme era iguais. de Santa Marcelina também. Fomos R iguais. E Georgia que lauda lá é nossa R+. Que bacana. Muito obrigada, espero convidá-lo mais vezes para participar aqui com a gente. Estaremos aí. Pessoal, muito obrigado para quem veio até aqui. Lembrando que estiver no YouTube, lembrar de se inscrever no canal. No Spotify, lembrar de avaliar a gente também, se inscrever lá. Muito obrigado para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.